Olá, querido aluno, sejas muito mais que bem-vindo a mais uma videoaula da disciplina Tópicos em Escrita de Língua de Sinais, Gêneros Acadêmicos. Essa disciplina, em virtude da reestruturação do PPC do nosso curso de Letras Libras, licenciatura aqui na UFMT, ela está sendo ofertada em regime de planos de estudos. Em virtude disso, você só terá aulas por meio da plataforma AVA. Hoje nós vamos mergulhar um pouco mais no mundo dos gêneros discursivos na perspectiva bakhtiniana. Se nós pararmos para pensar, nós nunca falamos através de palavras ou de frases isoladas. Pelo contrário, nós sempre falamos, nós sempre nos utilizamos dos gêneros acadêmicos para enunciar. Imagine a diferença entre um bom dia, de forma apressada, num elevador, e uma tese, né? A defesa de uma tese. São situações socialmente diferentes e elas, obviamente, exigem formas de comunicação totalmente diferentes. Então, para entender um pouco melhor esse assunto, nós precisamos de recorrer ao pensamento de Mikhail Bakhtin, conforme eu já enunciei anteriormente. Para ele, os gêneros discursivos são tipos relativamente estáveis de enunciados. E o que isso quer dizer? O que isso significa? Bom, podemos responder da seguinte forma: significa que a língua só existe na vida prática, por meio de formas estruturadas. Bakhtin nos ensina que todo gênero discursivo possui três pilares fundamentais: o conteúdo temático, que é o assunto, o estilo, que são as escolhas de vocabulário e escolhas gramaticais, e a construção composicional, né? Como o texto ele é organizado do início ao fim. Bakhtin divide os gêneros discursivos em dois grandes grupos, né? Esses dois grupos são dos gêneros primários e dos gêneros secundários. Os gêneros primários são os da comunicação cotidiana, ou seja, do dia a dia. Um bilhete na geladeira, fui ao mercado, volto logo, um diálogo entre amigos ou um post rápido numa rede social. Já os gêneros secundários, eles surgem em condições de comunicação cultural muito mais complexa e profundamente organizada. Eles são os textos escritos, podendo ser científicos, podendo ser artísticos, jurídicos, literários, né? E por aí vai. É aqui nos gêneros secundários que o domínio acadêmico se localiza. Isso exige um nível de elaboração e de reflexão muito maior do que nos gêneros primários, obviamente. Agora que nós entendemos um pouco mais sobre essa base teórica, vamos entrar então no território acadêmico, no âmbito da academia. Os gêneros acadêmicos têm uma função clara: produzir e fazer circular o conhecimento científico. Eles exigem objetividade, exigem clareza e, acima de tudo, esses gêneros exigem o diálogo com outros autores.
Vamos começar então pelo resumo. De forma breve, vamos tipificar. Sua função é puramente informativa, ou seja, o resumo vai informar o leitor sobre o que tem no texto. É uma condensação fiel dos pontos principais de uma obra, sem que o autor do resumo manifeste, dê a sua opinião. Já a resenha, ela tem essas características, mas apresenta mais. Ela vai um passo além. Ela resume, mas também analisa e avalia. Numa resenha, você diz ao leitor se aquele texto é relevante, se a metodologia foi bem aplicada e qual é a contribuição daquela obra para a área na qual ela se insere. O artigo científico é uma espécie de moeda de troca da ciência moderna, por assim dizer. É um texto breve, focado numa questão específica. A função do artigo é comunicar, então, os resultados de pesquisas de uma forma rápida para a comunidade acadêmica, a comunidade científica e a sociedade de forma geral que se interessa pelo assunto. Geralmente, o artigo segue a estrutura, o artigo acadêmico, científico, segue a estrutura que chamamos de INRAD, Introdução, Metodologia, Resultados e Discussão. É o gênero que mantém as revistas científicas pulsando. Subindo um degrau, nós temos então a monografia. Como o nome diz, é o tratamento de um tema único de uma forma exaustiva. Eu seleciono um tema do conhecimento e exploro ele exaustivamente. No final da graduação, por exemplo, a gente pode ter o TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, que pode ser uma monografia. Ele é o rito de passagem no qual o estudante demonstra que aprendeu a pesquisar e que aprendeu também a articular os conceitos da área dele, né, na qual ele se profissionaliza, da sua área de formação. Né? Por fim, a gente sobe um pouco mais e chega ao âmbito da pós-graduação, que pode ser lato sensu ou stricto sensu. A dissertação é da pós-graduação stricto sensu, é o trabalho final do mestrado. Nela, espera-se que o pesquisador demonstre maturidade, capacidade de sistematizar o conhecimento e também o domínio do tema. Já a tese é o trabalho do doutorado, também um trabalho de pós-graduação stricto sensu. Aqui a exigência é, por vezes, o ineditismo. Uma tese deve obrigatoriamente trazer algo novo para a ciência sobre um determinado conhecimento, sobre uma determinada área, uma contribuição original que mude a forma como nós entendemos determinado fenômeno. Nesta aula, nós vimos um pouco mais sobre os gêneros discursivos. Vimos que eles não apenas são caixas nas quais nós colocamos palavras. Como diria Bakhtin, os gêneros discursivos são reflexos da atividade humana. No mundo acadêmico, por exemplo, conhecer as características da resenha, do resumo, do artigo, da dissertação, da tese, da monografia, enfim, é essencial para que a nossa voz seja ouvida e respeitada pelos nossos pares, ou seja, pelos nossos colegas de pesquisa, pelos nossos colegas acadêmicos. Dominar esses gêneros é, numa última análise, dominar a arte de participar do grande diálogo da ciência. Lembre-se,
todo texto acadêmico é uma resposta a quem veio antes de você e é um convite para quem virá depois. Eu espero que essa videoaula tenha te ajudado, que ela te ajude você a organizar melhor e a compreender melhor a produção científica. Estude os gêneros discursivos, pratique a escrita e a leitura dos gêneros. Isso vai fazer com que você internalize os gêneros discursivos. Não há uma receita pronta, não há uma receita acabada. A gente aprende lendo. Por meio da leitura, nós internalizamos as formas dos gêneros discursivos. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.